Olá pessoal, tudo bem? Hoje de manhã eu fiz essa maquiagem e eu pensei de fazer vídeos pra colocar no meu Instagram. Só que aí, ao longo das coisas, eu fui colocando outras tarefas na frente e acabei ficando quase o dia todo maquiada e não produzindo o conteúdo pra produção do vídeo. Aí eu tô aqui fazendo minha unha e pensando, o conteúdo está todo na minha cabeça, eu sei o que eu quero falar, né? E eu já tô maquiada, então vai ficar um vídeo estranho porque eu tô fazendo minha unha, mas eu quero jogar aqui meus pensamentos e de repente eu posto ou talvez não. Mas para as pessoas que forem ouvir, eu indico que não esteja parado ouvindo, né? Porque não é uma aula. Mas que coloque talvez enquanto passar roupa, assim como eu fiz, eu tava assistindo outros vídeos enquanto eu passava roupa, né? E agora eu tô fazendo a unha e quero falar sobre as coisas que eu pensei hoje e como é o que eu quero direcionar o meu Instagram. Desde quando eu me formei, né, em pedagogia, até antes de eu estudar pedagogia, o primeiro motivo que me fez escolher pela pedagogia foi eu tinha o desejo de estudar e eu não tinha condição de pagar a outra escolha que eu tinha. Uma era a escolha de ser veterinária e a outra a escolha de ser professora. São duas áreas que eu sempre gostei. Então, como eu não tinha condição de fazer a veterinária, a fazer a pedagogia eu teria condição. Fui na faculdade saber o preço e ainda fui sorteada e ganhei um ano da bolsa. E isso foi maravilhoso, porque era como se fosse o universo confirmando que era esse o caminho que eu deveria tomar. Então, quando eu entrei na pedagogia, eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria fazer. Eu tava trabalhando como monitora comecei a trabalhar numa escolinha de educação infantil e eu amei. Então, foi tudo o que eu sempre quis. Aí, tô esperando secar pra passar outra camada. Aí eu peguei e comecei a amar e perceber, assim, que dava pra ajudar muitas pessoas com a pedagogia, né? Fui estudando, fui vendo como a gente não é só inserir o conhecimento, mas também a gente preparar um ser humano, a gente olhar para aquele ser humano com uma especificidade, né? Ele não é apenas uma pessoa que vai reagir igual a outra, né? Dentro do movimento de desenvolvimento, as pessoas reagem diferente. Embora alguma coisa sirva para muitos, tem coisas que vamos ter que trabalhar de forma específica. Então, eu decidi que eu estudaria a psicopedagogia. Depois da psicopedagogia, ali na psicopedagogia, eu já percebi que existia uma profundidade muito grande para a gente conhecer um ser humano, né? Para a gente formar um ser humano, para a gente introduzir o conhecimento, que não era uma linha reta para todos. E que é muito bonito o percurso que todas as pessoas passam durante o desenvolvimento da aprendizagem. E aí, quando chegou o final dessa psicopedagogia, eu sempre buscando aprender mais, eu fiz uma faculdade de AEE, depois tudo pós-graduação, né? A única faculdade foi a pedagogia. Aí a pós-graduação de AEE, eu vi todo o conteúdo que também eu vi na psicopedagogia. Então eu fui percebendo que as pós-graduações, elas traziam a área da saúde, envolvendo a parte também emocional, para o desenvolvimento das aprendizagens. Então, nenhuma faculdade nem pós-graduação ensinou como dar aula, nem ensinou os conteúdos que iriam ser tratados, mas falava superficialmente e dava uma direção de que a gente precisaria conhecer o ser humano e também ter uma bagagem e sempre ser um estudante. Então, eu tinha certeza de que eu estava no caminho certo porque eu gosto de estudar. E aí, eu fiz também o alfabetização em letramento, fiz uma neuropsicopedagogia e todas as minhas pós-graduações encaminhavam para a mesma coisa: conhecer o ser humano, entender as suas especificidades no desenvolvimento, reconhecer as diferenças e aceitá-las e trabalhar no desenvolvimento das aprendizagens e também do ser humano que estava diante de mim. Então, outra questão se abria sempre na minha janela mental, que era a questão financeira, porque a gente investe muito
no nosso aprendizado também, para se preparar para ajudar outras pessoas. E no geral, a impressão que dá é que os pais, eles não valorizam a formação do profissional que está trabalhando com ele, com a criança dele. Às vezes a pessoa valoriza mais um status de uma empresa que ele vai colocar a criança lá, né? Uma escola particular, ou talvez uma escola do bairro. Tem o status daquele lugar, mas não pensa no profissional que vai atender a criança dele no individual. E, no geral, o professor da sala de aula não tem condição de fazer muita coisa para cada criança. Então, foi quando eu comecei a trabalhar no individual, com algum trabalho extra depois da escola, né? E tem a questão assim, sempre a gente pensa, professor tem que fazer por amor, porque o professor nunca vai ser rico, né? Essa mentalidade, essas palavras sempre foram colocadas. E eu quero mudar isso em relação à minha vida. Até porque eu considero das profissões mais importantes. Então, se as pessoas que me contratam conseguem dar o valor que a profissão tem, elas vão colher todos os frutos de tudo que eu estudei, né? E se elas valorizarem as minhas indicações, as coisas que eu oriento, com certeza eu tenho plena convicção de que vai alcançar dia após dia o sucesso do seu trabalho, o sucesso do que deseja, né? Se for um profissional, se for uma criança, se for um pai, sempre vai alcançar o seu objetivo, porque eu tenho certeza que o sistema de crescimento, ele acontece de dentro para fora, né? Assim como também está acontecendo na minha vida. Então, com fazer esse vídeo, é mesmo um registro de que daqui a alguns anos eu vou ter construído a maturidade financeira que eu desejo, porque eu acredito no meu trabalho, porque eu acredito naquilo que eu comecei desde quando eu pus o pé naquela faculdade, né? Porque eu não estava ali colocando o pé numa faculdade simplesmente para fazer o que eu tinha condição de pagar, mas dentre as duas opções que eu tinha um profundo interesse em fazer a diferença onde quer que eu começasse a trabalhar. Então já tem 20 anos que foi em 2003, se não me engano, que eu tô nesse percurso. Então, todos os dias, insistentemente, eu fiz a mesma coisa. Eu estudei, eu amei o meu trabalho. Então, eu tenho certeza que eu vou colher os frutos disso a longo prazo, como tem sido, né? Nunca eu fui desamparada financeiramente porque eu tenho uma profissão. Mas esse não é o meu desejo apenas, simplesmente sobreviver. Assim como as pessoas que colocam os filhos na escola não têm o desejo apenas que eles concluam de um ano a outro, porque isso é por lei proibido que as crianças não estejam na escola, mas que elas sejam inteligentes, que elas amadureçam, que elas se autodesenvolvam. Então, o mesmo vai acontecer durante esse processo e esse é um registro.